Beleza? Boa noite, então, para vocês, né, primeiro. Então, continuando aquela história que a gente estava falando sobre projeto e tudo mais. Então, na semana passada, nós vimos, na última aula, na verdade, né, nós vimos sobre conforto ambiental um pouco, para vocês poderem entender, assim, como que funciona, orientação solar, proteção, essas coisas assim, que é um negócio que é para vocês terem uma ideia só, tá? Para levar em consideração sobre ventilação natural, iluminação natural, o quanto que isso é importante, tá? Hoje a gente vai falar de um negócio que, depois que vocês formarem, vocês vão trabalhar um pouco mais, tá? Porque isso também está relacionado com a execução da obra e tudo mais, que é um pedaço que vocês trabalham muito, que fala um pouco sobre planejamento urbano, tá? Que é zoneamento, a gente vai falar hoje principalmente de zoneamento e parâmetros urbanísticos, explicar assim, o que é o zoneamento, o que são os parâmetros urbanísticos e como que isso funciona, tá? É, então, o zoneamento, ele funciona para poder delimitar áreas específicas da cidade, tá? Então, por exemplo, aqui em Ipatinga, a gente tem, aqui a gente não chama de zona, né? A gente chama aqui de regional, né? Que é uma outra nomenclatura, assim. E que nós temos, por exemplo, Regional 1, Regional 2, que são conjuntos de pequenos bairros, né? Assim, juntos a alguns bairros, para poder ter algumas diretrizes, por exemplo, como posto de saúde, como posto de saúde, como escola, né? Onde fica localizado essas coisas, como que isso funciona. Então, a gente tem essa distribuição, esse zoneamento, né? Aqui a gente chama de regional. E os parâmetros urbanísticos são diretrizes para poder ajudar principalmente nesse adensamento populacional, onde a gente pode construir mais, onde a gente pode construir menos, além de outras características. Esses parâmetros urbanísticos, eles podem ser diferentes entre uma zona e outra, entre uma regional e outra, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui em Ipatinga o Novo Cruzeiro, tem alguém do Novo Cruzeiro? Não, né? O Novo Cruzeiro, sei lá, assim que eu gosto, ó, aluno, cara no serviço, estudando, assim que eu gosto. O Evandro tá até enganando lá. Quem vê assim até acredita. O Evandro tá prestando atenção mesmo. Mas olha só. Então, o que Opa, acontece? eu tô lanchando também. Trabalhando Entendi. e lanchando na aula. Foi mal. Trabalhando, estudando e lanchando. É isso aí, é otimizar o tempo. Bom demais. Até fechou a câmera lá. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, o Novo Cruzeiro, por exemplo, acho que todo mundo conhece o Novo Cruzeiro, que é um bairro aqui em Patinga que tem as ruas muito apertadas, né? Então, os caras, para poder parar o carro, por exemplo, eles param o carro, por exemplo, na rua, em cima da calçada, na verdade, porque não tem condição de, de parar um carro na rua porque atrapalha o outro a passar. E se a gente pega, por exemplo, o Cariru, né, que é um bairro que tem ruas mais largas, né, a gente tem possibilidades, por exemplo, de construir prédios, né? Apesar que não é o que acontece aqui em Patinga, mas se a gente for olhar por característica, é muito melhor, né? O Cariru é um bairro que comporta muito melhor construções de grande porte, né? Prédios, por exemplo, né? Então, porque isso aumenta, a gente já falou isso em outras oportunidades, isso aumenta o fluxo de carro, né? Entra e sai de pessoas no mesmo terreno, quando a gente tem um prédio, por exemplo, em vez de uma casa num determinado terreno, a gente tem um prédio, a gente tem um fluxo maior de carro, a gente tem uma produção maior, né, de resíduo sólido, de esgoto, né, de essas coisas todas. Então, os parâmetros urbanísticos, eles vêm para definir exatamente isso. Se um determinado bairro ou uma determinada zona, ela comporta ou não comporta um adensamento, né? Muita gente morando ou pouca gente morando. Tá? E aí, isso é que vai determinar, por exemplo, se um determinado bairro pode ou não pode construir prédio. Tá? Então, esses parâmetros urbanísticos servem para isso. Ok?
eu acho que é isso, assim, isso que eu acabei de falar aqui. Então, só para vocês terem ideia, no planejamento urbano, ele é dividido em diversos quesitos, assim, né? Primeiro, o que é o zoneamento, que a gente está falando, e dos parâmetros urbanísticos. Todos esses itens têm a ver com parâmetros urbanísticos. Aqui, o que a gente vai falar nessa aula, a gente vai falar de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade. Esses três são os principais itens que a gente vai ver hoje aqui, para vocês poderem entender, né? Assim, a área construída, a área afastamento, a gente vai falar um pouquinho desses itens assim. Ok? Então, só para vocês terem um pouco dessa ideia, assim, de zoneamento e tal, tem um exemplo aqui de Brasília, tá? De novo, os meninos que tiveram a oportunidade de ir em Brasília, naquela viagem nossa, viu isso de perto e talvez vai entender um pouco melhor, mas eu vou exemplificar para vocês. Então, esse é o mapa de Brasília, ok? Então, Brasília, ela tem uma característica que esse zoneamento dela lá, ela é uma cidade completamente planejada, tá? Então, e ela tem uma metodologia, uma teoria de planejamento um pouco diferente das demais cidades do país. Então, eu tenho tudo muito desenhadinho, tá? Todo mundo sabe, assim, né, que a gente fala que Brasília tem um desenho de um avião, né? Então, se a gente pegar aqui é a nave central e as duas asas, vamos dizer assim. Então, esse é o que a gente chama de plano piloto de Brasília, o Lago Paranoá, que divide a cidade, né, que fica na cidade, e fora desse plano piloto, tem as cidades satélites, ok? Então, esse é o zoneamento de Brasília, para vocês terem uma ideia, tá? Então, cada parte, né, de cor diferente aqui, ó, ela tem características urbanas, né, parâmetros urbanísticos diferentes uma das outras. Então, a parte verde é uma coisa, a parte azulzinho claro é outra coisa, essa área aqui é uma outra coisa, né, o laranja é uma outra história, tá? E lá o rosinha, que é outra coisa, o roxinho. Vou tentar puxar de memória o que é cada uma dessas coisas para vocês poderem entender. Onde está a parte laranja são o setor residencial, ok? Onde está azulzinho, se eu não me engano, são setores comerciais. Na parte rosa, que está escrito, eu acho que é setor hospitalar sul e norte e setor hoteleiro sul e norte. E todo o eixo monumental, que é essa parte principal, estão os órgãos do governo, tá? Então, explanado dos ministérios, Congresso Nacional, STJ, Praça dos Três Poderes. Então, a parte mais institucional fica aqui no meio. Esse azul diferente aqui é a área militar, tá? Então, escola militar, o QG do quartel-general do Exército, fica tudo aqui. Essas áreas verdes, né, são áreas de proteção, área verde e tudo mais. Vou mostrar algumas situações para vocês. Então, essa é uma vista, por exemplo, do eixo monumental, né? Então, que é um setor, né? Então, Brasília, ele é todo setorizado, né? Ele é todo setorizado, então, tudo a gente chama de setor e sempre é dividido em sul e norte, beleza? Então, asa sul e asa norte. Na verdade, a asa sul é essa asa, a asa norte é a de cá. Então, o eixo monumental, né? Então, aqui eu tenho a rodoviária, a principal cruzamento, né, do eixo monumental com a avenida principal das asas, e aqui eu tenho a esplanada dos ministérios. Essa imagem a gente está acostumado, a gente está cansado de ver e tudo mais, tá? Então, essa região não tem nenhum tipo de edificação, tá? São só prédios do governo, só prédios institucionais. E aí, nós temos em outras regiões, nas asas, no meio, aquela parte laranja que eu mostrei para vocês, que são os setores residenciais, tá? São setores que ele mora, praticamente, quem mora nessa região são servidores públicos, tá? Praticamente todos os prédios são prédios funcionais, apartamentos funcionais, né? Então, são funcionários de algum órgão do governo, do Exército, do Ministério, de algum dos órgãos do governo, tá? Então, são praticamente todos apartamentos funcional.
Então, E aí, Brasília foi desenhado, assim, o que acontece? Quando a capital do Brasil deixou de ser o Rio de Janeiro e veio para Brasília, nós tivemos muito problema dos servidores reclamando, porque os caras moravam no Rio de Janeiro, né, e eles eram servidores, então com a mudança da capital, eles eram obrigados a mudar do Rio de Janeiro para cá. Então, todo o projeto, esse apartamento funcional, foi pensado de uma forma a minimizar esses impactos, né, com essas famílias que teriam que vir de lá. Então, ele é todo dividido do que a gente chama de superquadras, né? Então, não sei se vocês conseguem perceber, aqui, ó, tem um quadradinho, assim, com esses prédios aqui, formam uma superquadra. Aqui forma uma outra superquadra, tá vendo nessa imagem de cima, ó? Eu tenho uma superquadra aqui, outra aqui, e aí, se eu não me engano, a cada 2 superquadras, eu tenho um setorzinho comercial, onde tem restaurante, panaria, essas coisas assim. E isso funciona ao longo de todas as 2 asas, sul e norte, tá? Muito bem sinalizado, então eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, cada superquadra dessa tem esses apartamentos esses prédios com tipos de apartamento diferentes, alguns com 2 quartos, 3 quartos, kitnet, tudo mais, que são todos apartamentos funcionais. Todas as superquadras têm uma área verde, uma quadra e tudo mais, para que os moradores pudessem ficar dentro da própria superquadra, tá? A gente tem o setor hoteleiro, né? Então, a gente tem essa parte que é só hotel, então o setor que é residencial só tem casa. O setor que é de hotelaria, o setor hoteleiro, só tem hotel, um do ladinho do outro, tá? Se eu tenho o setor... Aqui eu acho que é o setor hoteleiro... não, aqui é o setor hoteleiro também. Se eu tenho, por exemplo, o setor hospitalar, então só tem hospital no setor hospitalar, tá? Uma determinada regiãozinha da cidade que fica localizado os hospitais. O setor comercial, né? Então, onde tem os comércios, né? Como se fosse o centro normal da cidade. E para isso, foi preciso criar toda uma sinalização específica para Brasília. Lá, a gente tem muito isso, assim, muito dessa orientação, sabe? Norte, sul, leste, oeste, assim. E aí, tem um monte de siglas, assim, sabe? SQS 308, quer dizer Superquadra Sul 308, as quadras todas têm nome, são 16 superquadras ao longo das 2 asas, e aí ficam sempre superquadra, né, SQS, e as outras do outro lado chama SQN, tá? Que são superquadras norte. E dentro de cada superquadra tem essas distribuições dos prédios, que são as distribuições, se eu não me engano, são diferentes uma das outras, mas funciona praticamente tudo dentro da própria superquadra. Fica aqui só a título de conhecimento, assim, depois eu posso mandar esse link melhor para vocês, de um canal do YouTube que o cara, ele chama Minha Brasília. Ele começou com umas entrevistas dentro de uma Brasília, rodando pela cidade, mas ele fez uma série super legal que chama Entre Asas e Eixos. E aí, um desses vídeos, ele fala e explica sobre a sinalização de Brasília, né, que foi um arquiteto que projetou, que fez o design das placas, uma história bem legal, depois eu mando para vocês. Então, pra vocês terem ideia, o tanto que isso é forte, né, esse zoneamento, tá? Aqui, pra gente, em outras cidades normais, isso não é levado muito em consideração. A gente, por exemplo, eu nem sei muito, assim, igual eu moro no Ideal, eu acho que nem sei qual que é a regional do Ideal, para falar a verdade, mas eu acho que o Esperança e o Bom Jardim é a mesma regional do Ideal, Cidade Nobre e não sei, assim, eu não sei exatamente, mas eu acho que é isso. O Ideal, Bom Jardim e Esperança, eu acho que são fazem parte da mesma regional, tá? E a gente não sabe muito, assim, quais as divisões, quais são os números, mas em Brasília isso fica muito bem definido e muito bem especificado. Beleza? Tranquilo? Vamos para os principais parâmetros urbanísticos, então. E aí é importante, de novo, que vocês entendam o seguinte:
esses parâmetros urbanísticos, eles podem ser diferentes dependendo da regional, ok? Então, por exemplo, se a regional, não sei, a regional, vou falar que é a 3, a regional 3 é a regional que compõe o Ideal, Esperança e Bom Jardim, e um parâmetro urbanístico para essa regional, o Iguaçu, Cidade Nobre, por exemplo, vamos falar que o Iguaçu, Cidade Nobre e Ferroviários é outra regional. Eles podem ter parâmetros urbanísticos diferentes dos parâmetros urbanísticos do Ideal, do Esperança e do Bom Jardim, tá? Então, quais são os principais parâmetros urbanísticos? A primeira coisa é a área mínima do lote, tá? E a testada mínima. O que é isso? Dependendo do código de obras, dependendo do plano diretor do município, ele vai ter que determinar o que é a área, o que pode ter de área mínima um lote, né? Então, sei lá, eu tenho um lote, quero vender um pedaço do meu lote. Isso acontece muito. Esse pedaço que eu vou vender do meu lote só pode ser vendido se ele enquadrar, se essa fração que eu vou vender se enquadrar dentro de uma área mínima, né? Se eu falar, por exemplo, que o lote mínimo em uma determinada regional é de 120 metros quadrados, eu não posso vender um pedaço menor do que isso. Ou vender um pedaço e eu vou ficar com menos do que isso, porque a prefeitura não vai reconhecer isso como um lote, ok? E aqui são as nomenclaturas para vocês começarem a acostumar. Então, a metragem quadrada do lote, né, é a testada, né, que é a frente do lote, tá? Não quer dizer que é a menor dimensão, ok? É a testada do lote, é para onde está a frente do lote. Se a minha rua está aqui, essa é a testada do meu lote. Se a minha rua estiver aqui, no maior comprimento, na maior dimensão, essa que vai ser a testada do meu lote, tá? Mas quase sempre a testada do lote é a menor dimensão, né? E aí a gente tem a profundidade, ok? Então, o lote ele é composto de uma testada com profundidade. Então, a área do meu lote é o quê? Testada vezes profundidade, ou largura vezes comprimento, tá? Tranquilo até aqui. Beleza? Vamos complicar um pouco. A gente sempre tem o que a gente chama de CA, que é o coeficiente de aproveitamento, tá? Coeficiente de aproveitamento máximo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o tanto que eu posso aproveitar do meu lote. Beleza? Quantas vezes eu posso construir o meu lote? Então, sei lá, eu tenho um lote, como exemplo aí, eu tenho um lote de 360 metros quadrados. Beleza? Eu tenho um lote de 360 metros quadrados. Se eu falar que o meu coeficiente de aproveitamento é 3, tá? Se eu tenho uma legislação municipal que fala que, no ideal, o coeficiente de aproveitamento, o CA dessa regional, é de 3, isso quer dizer o quê? Que eu posso ter uma obra, eu posso ter uma área construída de 3 vezes a área do meu lote. Que no nosso caso aqui, o lote são 360 metros quadrados, então quer dizer que a minha área a ser construída, eu posso construir uma edificação de até 1.080 metros quadrados. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que eu posso construir. Tá bom? Isso vai determinar, então, que é uma relação entre o tamanho do terreno com o coeficiente de aproveitamento. Se eu tiver um terreno que é menor do que esse aqui, eu vou poder construir menos, mesmo que o meu coeficiente de aproveitamento seja 3 do mesmo jeito. Ok? Conseguiram entender até aqui? Oi. Que normalmente tem que ter 2 metros de um lado, 2 metros de outro. Isso aí, como que é contado? Como que funciona? Ele vai contar das divisas. Eu vou falar aqui na frente. Mas isso a gente não leva em consideração nesse momento, tá? Aqui a gente está falando da área do terreno crua, beleza? Quanto que tem no documento do terreno? O terreno tem 12 por 30, beleza? Independente dessas coisas. Depois eu vou falar desses afastamentos um pouco. Ok? Ok. Aí, o outro parâmetro que a gente tem, que é o TO, né, que é a taxa de ocupação, ele é uma relação também com a metragem quadrada do terreno, ok? Mas ele está querendo dizer, a taxa de ocupação, ele vem falando o quanto que eu posso ocupar do terreno, ok? No anterior, eu falo de quanto eu posso aproveitar,
Quanto que eu posso construir? Quantidade. Esse aqui, a taxa de ocupação, ele vem falar do tanto que eu posso ocupar o meu terreno. Ok? Então, se eu tenho um terreno de 360 metros quadrados, se eu falar, por exemplo, que eu posso ocupar 50% do meu terreno, quanto que é 50% de 360? 100 e... Cadê? Vocês são engenheiro? 180? 180. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um terreno de 360 metros quadrados. Beleza? Eu posso ocupar, eu posso aproveitar do meu terreno, né? O meu coeficiente de aproveitamento é 3. Então, quer dizer que eu posso ter uma edificação, uma obra de 1.080 metros quadrados. Ok? Só que a minha taxa de ocupação quer dizer que eu só posso construir aqui, ó, quanto? 180 metros quadrados dentro do meu terreno. Então, se eu posso construir, eu posso ocupar 180 metros quadrados, mas eu posso construir 1.080 metros quadrados, o que eu tenho que fazer? Alguém? O que eu tenho que fazer? Construir em cima, no caso. Exatamente. Eu vou construir em cima. Então, eu vou fazer 180, mais 180, mais 180, mais 180, mais 180, até chegar aonde? Até chegar nos 1.080. Ou próximo dele. Beleza? Então, essa relação de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento é que vai determinar se naquela determinada região, naquela determinada zona, eu posso ter prédio ou se eu posso ter só casa. Ok? Se eu tiver, numa determinada regional, o coeficiente de aproveitamento baixo, beleza? Aqui eu posso ocupar, eu posso aproveitar, né, coeficiente de aproveitamento só de 1 ou 1,5, ok? E se eu tiver a taxa de ocupação alta, 80%, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma edificação que ela vai ser mais baixa, mas ela vai ocupar mais o meu terreno. Beleza? Se eu tenho uma regional que eu posso, ou que eu quero adensar, eu quero que construa prédio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o coeficiente de aproveitamento alto, eu vou poder construir muita metragem quadrada, mas em compensação, eu vou colocar o quê? A taxa de ocupação pequena. Então, eu vou obrigar a ter o quê? Prédio. Porque eu vou ocupar pouco do terreno, mas eu tenho uma edificação que tem a metragem quadrada alta. Conseguiram entender essa relação entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento? Logo atrás da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento, a gente tem a área de permeabilidade, que ela é sempre dada em porcentagem. O coeficiente de aproveitamento ele é sempre dado em número inteiro, tá? 2, 3, 1, 1,5, 2,5, beleza? Sempre assim, números no máximo com 2 dígitos. A taxa de ocupação, quase sempre ela vem em porcentagem, 60%, 70%, né? O tanto que eu posso ocupar. Eu posso ocupar 70% do meu terreno. E a taxa de permeabilidade funciona do mesmo jeito. Quase sempre ela vem em porcentagem também. Aqui em Patinga, em muitas regionais, é de 20%. O que quer dizer essa taxa de permeabilidade? Quer dizer que eu tenho que deixar 20% do meu terreno, se for 20% a taxa de permeabilidade, eu tenho que deixar 20% do meu terreno de área permeável, que é grama, terra, brita, onde a água possa infiltrar, para poder evitar alagamento. Por exemplo, a avenida no Betânia. Porque qualquer chuvinha, a avenida alaga. Problema de drenagem, não é isso? Mas, em compensação, eu não tenho área permeável quase nenhuma. Qual que é a área permeável que eu tenho naquela região? Aquela grama que tem do lado da ciclovia. Os prédios são todos o quê? Prédios altos e todos colados nas divisas, nas laterais e nos fundos. Então, eu não tenho área permeável, ok? Então, isso interfere diretamente nesse tipo de coisa. Pode isso falar, tem Gabi. alguma fiscalização?
todas essas informações que eu estou passando para vocês, elas servem na hora que vai aprovar o projeto. Na próxima aula, eu vou falar para vocês especificamente de códigos de obras, tá? De código de obra. O que a edificação precisa ter, quais são os passo a passos para aprovar um projeto. E aí, na hora que você vai aprovar um projeto para construir, o projeto só é aprovado se ele atender todos esses parâmetros urbanísticos, entendeu? Mas isso entraria no projeto arquitetônico. Nem todos os lugares Isso. exige projeto arquitetônico. Não, todo lugar precisa de projeto arquitetônico. As pessoas não utilizam, mas a prefeitura, toda a prefeitura de todo município exige projeto arquitetônico. As pessoas não fazem, mas para poder ter um alvará de construção ou qualquer coisa desse tipo, você tem que ter o projeto aprovado, entendeu? Principalmente se for assim, prédio que você está querendo construir, você quer construir o prédio para poder vender, principalmente, tem que ter projeto aprovado. E a prefeitura só aprova se estiver atendendo todos esses códigos, entendeu? Aquela situação projeto estrutural só que era exigido, tipo assim, não, é igual condomínio, eu sei, né, que tem os que tem projeto. A prefeitura ela não exige projeto estrutural, essas coisas não. Quem fica fiscalizando isso é o CREA, né? Mas a prefeitura a prefeitura só exige projeto arquitetônico. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre todo esse processo, essas coisas, como que funciona, tá? E aí, além disso, eu tenho outros parâmetros de afastamento, que é isso que a Gabi falou. Então, eu posso ter... eu tenho um afastamento mínimo nas laterais, eu tenho um afastamento mínimo nos fundos, eu tenho um afastamento mínimo nas laterais, em determinada situação. Então, tem lugar que permite colar, tem lugar que não permite. Isso também vem de acordo com os parâmetros urbanísticos de cada município, cada regional, depende de cada situação. Beleza? Tranquilo? Então, vamos fazer uns exemplos, assim, para a gente poder entender, assim. E aí, eu queria que vocês pegassem calculadora, que eu tô sem nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha calculadora aqui. Então, olha só. Minha calculadora não abriu? Abriu agora. Então, olha só. Eu tenho esse exemplo aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, um terreno com as dimensões de 15 por 30, eu tenho uma testada de 15 e uma profundidade de 30. Né? Então, quer dizer que o meu terreno, ele tem quantos metros quadrados? É um terreno de 450 metros quadrados. Ok? Se o meu coeficiente de aproveitamento for 4 e minha taxa de ocupação for de 50 centímetros, qual é a área máxima permitida para a construção? Vai ser os 450, que é a minha área, né, do terreno, vezes o quê? Vezes 4, que é o coeficiente de aproveitamento. Então, eu vou ter 1.080 metros quadrados de obra que eu posso construir até 1.800 metros quadrados. Conseguiram entender esse raciocínio? Eu vou ter a minha dimensão do lote, 15 por 30, ok? Vou ter a minha dimensão do lote, que é 15 por 30, que é equivalente a 450 metros quadrados. E eu vou multiplicar pelo coeficiente de aproveitamento, que é o tanto que eu posso construir, que vai ser a minha área permitida para construção, 1.800 metros quadrados. Beleza? Nesse mesmo terreno, com a taxa de ocupação de 50%, né? Quantos metros quadrados eu posso ocupar do terreno? Quem me diz? 900 metros quadrados. 900 metros quadrados. Que é equivalente ao quê? A 50%... Opa! Tá errado isso aqui, hein? Não seriam os 225 metros quadrados do terreno, aí você poderia construir os 1.800 metros quadrados. Isso. Né? Desculpa, tá certo. Ô, Elvis, desculpa, eu que errei. Tá certo, minha apresentação tá certa. Vamos lá de novo, então. Se eu tenho um terreno que é 15 por 30, ele tem 450 metros quadrados, ok?
O meu coeficiente de aproveitamento é 4. Então, eu vou multiplicar a minha área do terreno por 4, que vai ser os 1.800 metros quadrados. Beleza? O meu... tanto que eu posso ocupar do meu terreno, também, Elvis, você falou, eu acabei concordando, mas está errado. Porque é 50%, você fez a conta certa, só que é 50% da área do lote, beleza? Então é 50% de 450, não dos 1.800, beleza? Você fez pelos 1.800. Não, a beleza, taxa de ocupação, entendi. Beleza? A taxa de ocupação, ela é em relação à quantidade, ao tamanho do meu terreno, ok? Então, se eu usar a taxa de ocupação máxima do meu terreno, qual é o número máximo de pavimentos que eu posso ter? Eu vou pegar os meus 1.800 e vou pegar os meus 1.800, que é a quantidade máxima que eu posso construir, e dividir por quanto? Por 225, que é o quê? O máximo que eu posso ocupar do meu terreno. Então, quer dizer que eu vou ter uma edificação de 8 andares. 8 andares de 225 metros quadrados. Não quer dizer que eu tenha que ocupar os 50%, os 225 metros quadrados. Se eu quiser fazer todos os andares com 200 metros quadrados, eu posso? Posso, não posso? Porque o 225 é o máximo, o 225 é o máximo que eu posso construir. Se eu quiser fazer andares de 200 metros quadrados, eu posso. Ok? Professor. E aí, então, eu vou ter que pegar e dividir os 1.800 por 200. Pode perguntar, Vitor. Aqui, isso aí conta para baixo também? Subterrâneo? Teria que ser, no caso, um subterrâneo e 7 anos. Não, para baixo não conta. Entre aspas, se eu tiver recurso finito e um solo bom, posso fazer o quanto quiser para baixo? Pode. Nesse caso aqui, pode. Isso aqui leva em consideração o que sai do primeiro pavimento. Em algumas situações... Até mesmo garagem, né? Muita gente aproveita garagem, no caso, subterrâneo. Em algumas situações de projeto, dependendo dos parâmetros urbanísticos, a gente costuma colocar, por exemplo, isso que a Gabi falou de garagem subterrânea, dependendo da situação, a gente coloca a garagem um pouquinho para baixo, só para considerar como subsolo, e aí a gente já ganha um pavimento nessa história, entendeu? Mas aqui a gente está considerando sempre o que sai do solo, ok? Ok, muito obrigado, professor. Então, se eu quiser fazer os meus andares com 200 metros quadrados, eu posso ter, por exemplo, 9 andares. 9 andares de 200 metros quadrados. Eu não posso construir mais do que 225. E se eu quiser fazer, sei lá, 10 andares, para poder arredondar a conta aqui, 10 andares de 180 metros quadrados, pode? Pode. Beleza? Eu não posso construir 300 metros quadrados, aí eu não posso. Ok? Conseguiram entender? Então, o número máximo de pavimento, ele sempre vai ser essa relação de taxa de ocupação, principalmente com coeficiente de aproveitamento, tá? Dependendo da situação, a taxa de permeabilidade e os afastamentos também pode te impossibilitar de construir algumas coisas, tá? Então, se eu tenho um terreno de determinado tamanho, os afastamentos na frente é 3 metros, no fundo é 3 metros, do lado é 2, do outro lado é 2, eu já perco uma grande fatia do meu terreno por conta dos afastamentos, beleza? Talvez eu não consiga chegar nos 200 metros aqui. Oi. Deixa eu te perguntar, em relação a esses afastamentos, em prédio, por exemplo, eu preciso de 3 metros de afastamento. Vamos colocar 2 metros de afastamento nas laterais. Os apartamentos superiores, eu posso fazer uma sacada ocupando esses... Não. Não pode. Essa é o que a gente chama de clarabóia, né? Essa parte que é aberta de cima até embaixo,
Ela tem que ser aberta de cima até embaixo. Beleza? Porque imagina só, você afastou, aí tem a clarabóia, beleza? Aí você mora no segundo andar. Aí o cara de cima, que mora no terceiro, bate uma laje ali e estica a cozinha, sei lá o que dele, para cima da clarabóia. Beleza? Aí você fica aqui embaixo. A sua janela vai ficar debaixo da laje desse cara. Se amanhã, depois ou depois de amanhã, o prédio do lado resolve, ou o lote do lado, resolve construir alguma coisa e fechar isso aqui, a muro da divisa até em cima, o que vai acontecer com a sua janela? Vai ficar sem iluminação. Vai ficar fechado. Porque o cara construiu em cima, entendeu? Antigamente existia muito isso, desses prédios, por exemplo, em avenida, que ocupa até em cima da calçada, né? Uma marquisezinha, né? Isso. Hoje em dia não é permitido mais isso, né? Não, depende muito do código de obras, depende muito isso que eu estou falando com vocês, depende muito do projeto, depende muito do código de obras, depende muito da regional. Eu lembro, logo que eu formei, eu fui trabalhando numa construtora, a construtora era em Fabriciano, e nós fizemos o projeto de um prédio no centro de Timóteo, no centro norte de Timóteo, numa esquina, assim, era um lote de esquina. Eu lembro disso direitinho, assim, o lote, isso não tem tanto tempo, eu formei, vão fazer 8 anos. Eu tô com essa cara de acabadinho, mas eu formei tem 8 anos só. Eu lembro que era um terreno de esquina, e o terreno tinha 30 por 30, eu lembro que a gente chamava o projeto de 30-30. O terreno tinha 30 metros por 30 metros. Nós fizemos o projeto de um prédio para esse terreno, um projeto com 17 andares, eram 3 andares só de garagem e mais 17 andares de apartamento. E a projeção do projeto era 32 por 32. Ele avançava 30 metros ele avançava 2 metros na rua e 2 metros na outra rua. Mas no caso, os 3 andares de garagem seria alguma coisa subterrânea ou... Não, embaixo, o primeiro andar, no térreo todo, era loja, ele ficava no centro-norte de Timóteo, era tudo loja, mais 3 andares de garagem e mais 17 andares de apartamento. A parte da garagem ocupava 32 por 32, avançava 2 metros numa rua e 2 metros na outra. E o projeto foi aprovado. Então, isso depende muito, né? Depende do código de obras, depende do projeto, né? Dependendo dos caras do tanto que isso vai proporcionar para o município, eles podem fazer algumas adaptações, algumas autorizações, entendeu? Mas depende muito da região, do zoneamento, ok? Ok. Então, só para exemplificar umas imagens, para vocês poderem ter essa ideia, esses parâmetros que vão proporcionar isso aqui, né? Então, se nessa região pode construir prédio, se não pode, se pode ter casa ou se não pode. Por exemplo, se a gente pega São Paulo, né, a parte central de São Paulo, né, esse é o famoso edifício Copan, em São Paulo. Quanto mais eu ocupar do meu terreno, melhor, né? A gente está falando de uma região que o metro quadrado é muito valorizado. Tá vendo? Ó, e aqui é a mesma coisa. Olha como que aqui, olha, eu tenho uma região que tem muitos prédios, e aqui eu tenho uma região que não tem. Tá vendo? Aqui parece que tem só casa. Tá vendo lá no fundo? Provavelmente, essa região faz parte de uma outra regional, com outros parâmetros urbanísticos. Ok? Diferente desses onde está o maior adensamento. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Tá vendo? Então, eu tenho uma região que é extremamente adensada. Eu tenho uma outra região aqui que parece que é uma região industrial, alguma coisa assim, né? Que parece que tem mais galpão, parece que não tem edificações, residências. E aqui eu tenho mais
casas e tudo mais. Até tenho alguns prédios aqui, ó, tá vendo? Nessa região, que pode ser isso que eu tô falando com vocês, assim. Um caso especial, ou uma liminar, que o cara entrou na justiça e conseguiu aprovar um alvará de construção e tudo mais. Mas, de uma forma geral, parece que é uma região que não pode construir prédios, tá vendo? Né? A gente tem, por exemplo, o bairro do Morumbi, em São Paulo, né? Que é um bairro mais bacanudo, que é na própria cidade de São Paulo. Então, lá, provavelmente, é proibido, né? Na verdade, não é que é proibido construir prédios, né? Não tem nenhuma dessas... A lei não fala se é proibido construir prédio, tá? Na lei, o que está previsto são esses parâmetros urbanísticos que vão dificultar a construção de prédios, ok? Então, coloca a taxa de ocupação alta, o coeficiente de aproveitamento baixinho, né? Então, o cara pode construir uma vez e meia o terreno dele só e ocupar 80%. Então, obriga o cara a construir casas, né? Ou edificações de pequeno porte, né? Mesma coisa acontece aqui, tá vendo? Então, eu tenho uma região, né? Com praticamente todas as edificações com 2 andares. Às vezes eu forço uma área permeável maior, né? Aí eu tenho que ter 40% de área permeável. Então eu tenho que ter muita região de grama, essas coisas assim, tá? Tá vendo? Então esse contraste acontece por isso. Eu tenho regiões com parâmetros urbanísticos de outros. Então, lá no fundo, por exemplo, eu tenho diversos prédios, e aqui na frente eu tenho mais casas e tudo mais, que é provavelmente porque eu tenho um parâmetro urbanístico diferente daquela região para essa região de cá. Tá? E aqui são diversos exemplos disso. Tá? Então, eu tenho casas aqui na frente, né, e prédios lá no fundo. Provavelmente não é coincidência, né? Esse pedaço só tem ir lá no... Tá vendo? Então, olha só, eu tenho uma região aqui pouco adensada, aqui eu tenho uma região que é muito adensada, né? Aqui já é menos, aqui também é menos. Provavelmente são regiões, são zonas, né, zoneamentos ou regionais diferentes. Tá? Então, aqui também é São Paulo, esse aqui é o aeroporto de Congonhas, tá? Então, eu tenho parâmetros urbanísticos diferentes dessa regional para essa, que vai proporcionar construção de prédio ou não. Beleza? Mesma coisa acontece aqui, né? Então, olha aqui, ó. Tem uma região que só tem casa, aqui eu tenho uma região também que só tem casa. Já nesse trecho aqui, olha, eu já tenho muito prédio, né? Então, isso vai... Isso aqui também é em São Paulo. Ok? Entenderam essa história? Essa aula também já está disponibilizada lá no... Eu já disponibilizei essa aula lá no Pincel também, ok? Eu acho que é isso, assim, pra vocês poderem começar a entender. Por quê? Porque na hora que depois da próxima aula, eu vou lançar o trabalho da próxima etapa, que vocês vão fazer um projetinho. Nesse projeto, eu já vou determinar esses parâmetros urbanísticos. Então, vocês vão ter que obedecer o coeficiente de aproveitamento, vocês vão ter que obedecer a taxa de ocupação, a área permeável, vocês vão ter que obedecer os afastamentos e ainda atender o programa de necessidade que eu vou passar. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Por enquanto, eu vou ver só na hora que vier o projeto. Por enquanto, não, né? Por enquanto, tá tranquilo. Beleza? Beleza. Por enquanto, tá tranquilo.